O Davidson Magalhães. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de registrar primeiro, parabenizar as manifestações que ocorreram ontem em todo o Brasil, de apoio à democracia, de apoio ao processo livre e democrático, de garantia do voto do cidadão. E nessa mesma oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, ontem nós tivemos duas informações importantes. Primeiro, a investigação sobre a corrupção na Petrobras. Começa de vez a aparecer de onde começou, de onde foi montado todo o esquema da corrupção da Petrobras. As delações premiadas começam a apresentar o governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi escondido até então, começa a aparecer com muita evidência no processo de investigação. E mais do que isso, o mensalão tucano finalmente apareceu. 20 anos não foi nenhuma pessoa insignificante, foi o presidente do PSDB, foi o ex-governador de Minas Gerais, que foi já condenado em primeira instância a 20 anos de prisão. Portanto, dá uma demonstração clara de que o país precisa ser passado a limpo, mas não de maneira parcial. O país precisa ser passado a limpo e investigado de norte a sul, independente daquela cor partidária. Finalmente, tardiamente, chegou o processo de investigação e se desarquivou o chamado mensalão tucano. Portanto, é uma demonstração clara e importante para a população brasileira, por isso que ela foi às ruas ontem, da sua demonstração de que não aceita ser manipulada e não aceita golpe de Estado. Mas nesse sentido, senhoras e senhores congressistas, quero destacar também um fato. Hoje, todos os brasileiros foram surpreendidos com um dos meios de comunicação mais utilizados pela população brasileira. Um juiz de primeira instância retirou os meios de comunicação de grande parte da população brasileira. Nós precisamos chamar a atenção desse processo da jurisdemocracia que nós estamos vivenciando hoje no país. Primeiro, foi o domínio de fato, sem necessidade de prova. Segundo, a prisão preventiva até que se confesse. Terceiro, crime permanente com flagrante ad eterno. Nós estamos vivendo um processo político perigoso no país, onde a justiça toma para si os processos de decisão que cabem não só à justiça brasileira, mas que cabem também a esse Congresso e ao Poder Executivo. Nós precisamos estar atentos para que essa usurpação pelo Poder Judiciário de partes importantes da vida política e democrática não atinja a todos. Um juiz de primeira instância para o processo de comunicação do país. O Supremo começa a fazer análise de acordo com as suas conveniências e questões interpretadas há muito tempo que davam a segurança jurídica desse país passam a ser interpretadas à luz das necessidades e das conveniências. Portanto, nós defendemos que o governo, não como Platão, que na República, que defendia um governo dos sábios sem o povo. Nós defendemos que o voto popular é fundamental para legitimar o governo, para legitimar o processo democrático brasileiro. Portanto, senhor presidente, queremos nesse momento destacar a importância do enfrentamento do processo democrático. Precisamos destacar a valorização do voto, a valorização do Congresso Nacional. E nesse sentido, todas as medidas que foram tomadas para que se tire da presidência da Câmara aquele que tem feito com que essa Câmara seja rebaixada do ponto de vista político, seja rebaixada do ponto de vista ético e moral, é uma medida positiva no sentido da normalização do processo democrático brasileiro. E quero parabenizar a todos que nesse momento fizeram um consenso em relação às leis diretrizes orçamentárias do Brasil, que fizeram um consenso para dar uma certa estabilidade, para que o povo brasileiro consiga no ano de 2016 superar essa crise, e essa crise só será superada com a estabilidade política necessária para que a economia volte a funcionar, volte a se colocar nos trilhos.